Eu quero pedir então primeiro para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e a idade. Sou Ibraete Maria Rebis, que todo mundo me conhece. Vou fazer 71 anos agora em setembro. E é 71 anos que moro aqui no Inhacorá. Conheço de trás para diante, do meio para trás, da frente para trás, de tudo que é jeito. Conheço todo mundo me conhece. Qual a sua data de nascimento? Dia 12 de setembro de 53. Então a senhora nasceu aqui mesmo? Sim, é daqui. A senhora sabe como que foi o seu nascimento? Mais ou menos, né? Só que naquele tempo não tinha hospital, nada. Em casa, nasci disse que em casa, com parteira. Não sabe qual a parteira? Mas não sei mais, já nunca me falaram quem foi, porque sei que era com parteira. A senhora sabe alguma parteira que era aqui? Aqui tinha a avó Elsa, que era a mãe da Noemi, ali do seu Milindro. Mas eu acho que era só aqui, naquele tempo era só Elsa. Qual o nome dos seus pais? Ibraíno Júlio de Oliveira e Odete Maria de Oliveira. A senhora é o nome feminino do seu pai? Então era Ibraíno, né, e Odete, daí a avó Mimosa, que era a mãe dela, que criou ela, né, botaram esse nome, acharam esse nome, Ibraete do Ibraíno e Ete de Odete. E sou a única, esse nome. E os seus pais eram daqui? Sim, nasceram e se criaram aqui também, casaram. E só o Ibraíno daí foi morrer lá para Santa Rosa. Se mudou para lá. Era o seu pai que tinha um moinho? Era. Tinha um moinho, tinha ali onde é. E por trás, que era do Auri, eu acho que foi aquilo ali, aquele chiqueirão que tinha ali, era tudo dele, né? E no Nelson Metalúrgica, era tudo dele ali. Fazia a volta. Ele trabalhava com moinho, o que mais? Depois que ele tinha chácara, né? Ele tinha terra bastante. Daí depois veio pra cá, e daí botou o moinho, daí botaram a rodoviária, e daí não viviam ali. Então tinha uma rodoviária também? Ali onde é agora a pecuária, ali era tudo, já de muito tempo era rodoviária, mas eles já compraram de outro, né? Do seu Romalino, não me lembro do quê. Romalino Franco. Eu achei que era Franco, era o nome do outro. Era Romalino Franco, era deles, daí eles compraram, o Ibrahim comprou deles. Eles foram embora uma época. Eles foram embora. Eu conversei com o filho do Romalino, um deles. Eu não lembro o nome dele, mas ele me mandou mensagem. Ele era casado com uma professora que era filha do seu Romalino, acho. Então a rodoviária já existia? Sim, dele. Primeiro era deles, do seu Romalino, depois foi do... Como é que era o nome dele? Zampieri, seu Dirceu, parece que era Dirceu Zampieri. E daí depois que o Ibrahim ficou, depois do Zampieri. E não tinha também tipo um hotel? Tinha, mas o hotel era mais ali onde é o Giselmo, que era do Nírio Rolim, vocês conhecem, né? Ele conheceu, certo? Ali tinha um hotelzinho, coisa. E daí que eles botaram ali, primeiro era daí açougue, coisa que tinha o... Como é que era o nome dele? E daí tinha bolão, tudo, aí era tipo assim, sabe, uma pensão, uma coisa assim. Era ali.
E a senhora conheceu os seus avós? O de parte de mãe, do parte do pai, sim, os dois, e da mãe conheci a avó, e daí o avô também, porque meu avô era avô Darico. Minha mãe era filha dele. Só que não eram casados, né, com a minha avó. E daí conheci os dois. Mas a sua avó é a avó biológica? Sim, maternal, de materno. Qual que era o nome dela? Elísia Moreira. E dos seus avós paternos? Ele era Manuel de Oliveira e ela era Florentina. Esse aqui é o Neco Canababa? O vovô Neco era Manuel o nome dele. Chamavam de Neco Canababa. O vovô Neco. Todo mundo conhece, até agora sai alguma coisa das guridas que postam dele lá de Paraná, Mato Grosso, coisas, tudo é o vovô Neco. O que a senhora pode contar dos seus avós, do Neco? Mas muito pouca coisa, né? Porque eles tinham ali onde é a Chica do coisa ali, a Isa aqui do... Como é que é o nome dele? Ele entre o posto e a Chica ali, o seu... Ai, não lembro o nome dele agora. Esqueci também. Vilmar, acho que é Vilmar. Daí a Isa, né? Então ali era a casa do vovô Neco. E daí, primeiro, eles moravam bem onde é o posto de gasolina ali. Era bem ali a casa. Daí ali para trás tinha serraria, tinha ferraria, tudo. Daí depois o tio Nico casou e foi morar ali. E daí já o vovô Neco já estava mais velho. Daí entregou, mas era tudo ali naquele... Vilmar é o nome do marido da Isa. Bem ali naquele canto, ali era a serraria e ferraria. Que era do seu avô? Que era deles. E eles que trabalhavam, a família trabalhava na... eles tinham tudo ali. Que daí, não sei se dá para implementar alguma coisa, ali onde é o Ayrton, a casa dele, ali naquela casa velha que tem mais para lá, tinha também a outra ferraria mesmo, que era do tio Elias, o marido da tia Séries lá de Chapeta, que era irmão do Ibrahino também. Também tinha uma ferraria ali. Tinha bastante ferraria, agora não temos nenhuma aí para mandar. Tinha duas, uma era do Neco, outra do Elias. E daí depois do vovô Neco passou pro tio Nico, que era não sei como é que era o nome dele, não me lembro. Já, né? Tudo tinha apelido, disse, de primeiro, né, todo mundo tinha apelido, ninguém brigava, agora Deus o livre dizer uma coisa para uma criança ali, né, bota na justiça por causa disso. Primeiro a gente tinha apelido, tudo que jeito, ninguém ficava bravo. Eu tinha um apelido de Granito, que eu brigava muito com o Vilmar ali, da Dalva, o Eg e o Arnaldo, que eles me chamavam de lua cheia. E daí eu ficava brava, que Deus livre. Um dia eu dei uma tijolada na cabeça do Arnaldo, abri um tacho. Mas nunca mais daí eles, nenhum nem outro, não brigaram mais com me chamar de lua cheia. Eu mesmo fiz a justiça. E os seus avós, o Manuel e a Florentina, eles casaram aqui? Sim, eles vieram de outro lugar? Eles vieram, mas vieram solteiros, diz que daí porque eles vieram lá do tempo das Itália, lá que vieram da Itália, porque meu avô era da Itália, o pai dele era italiano, puro, vieram. E daí o vovô Neco veio rapaz e a avó também, a Florica também. Daí a avó Florentina, nós chamávamos ela avó Florica. Era Florica, o apelido dela. E depois eles foram embora, porque eles não faleceram aqui? A sua avó faleceu aqui. Daí o avô foi embora para Paraná. Daí casou de novo lá e teve mais uns 3, 4 filhos. Só da avó era 11 filhos. Naquela época tinham bastante filhos. Tinha bastante. Tudo fácil. Eu não sei se era fácil, mas eu acho que era mais fácil de criar. A senhora sabe a cidade onde ele faleceu, Manuel? É lá, então, tal de Pato Branco para lá.
E também tinha muitos filhos criados naquela época. É, eles criaram bastante. O vovô Neco não criou nenhum, criou só os dele, né? Mas como a avó Mimosa, aquela que me criou, né? Ela criou 5. E criou a minha mãe, o irmão dela, o Martim ali, eu e mais um outro que já morreu também faz. Era também parente, irmão da minha mãe mesmo. E daí quando a minha mãe tinha, quando eu tinha 1 ano e meio, a minha mãe faleceu. Qual que era o nome da mimosa? Maria Joana Zorzan. Ela era casada com quem? Fernando Zorzan. Ele era irmão da mãe do Valdenor. Os filhos do Felício? É, Felício Zorzan. A senhora chegou a conhecer? Não. Quando eu nasci, parece que dali uns 2, 3 dias morreu a vovó Rosa, que diziam que era. E daí eu não conhecia eles. Toda essa região aqui pertencia à família Zorzan? É. Aqui onde a senhora mora? Aqui eles tinham, era o do seu Napoleão, que dizem, sabe? Da rua pra cá, do Valdenor pra cá. Daí da vovó Rosa, do Felício, era dali aqui da Dona Ida, fazendo a volta por lá, assim. Até a encruzilhada ali onde é o Osório, era o bolicho, nós dizíamos bolicho também, né? Do seu Napoleão. Ali onde é o Osório era o bolicho do Napoleão Moreira Bueno. Era. Esse a senhora conheceu? Conheci. E aqui chamavam de Três Vendas? É, Três Vendas. A senhora lembra de quando nasceu já chamavam assim? Sim, quando me conheci, por exemplo, já falavam, e daí tinha, né, porque disse que era porque tinha 3 bolichos naquele tempo, né? Era do Zorzan, que era o final Felício, daí depois quem ficou o tio Delfino, que era filho dele, ficou com aquele boliche que é onde é o Lojão do Segredo ali, era do Zorzan, né? Da casa dos velhinhos era onde, daí seria a casa do seu Júlio ali, aquele terreno ali, era a casa deles ali, né, da vovó Rosa, que diz. Eu até agora chamo de vovó Rosa, porque a mãe chamava e nós também se criamos chamando, né. E ali era a casa dos velhinhos. E esse prédio ali, que hoje tem o Lojão e que foi a prefeitura também uma época? Ali era o bolicho dos Zorzan, né? E daí tinha um soque de erva ali, que era dos Zorzan também. Daí depois o tio Delfino vendeu para o compadre Melindro. O compadre Melindro teve um tempo o soque também. Daí depois montou aquele mercado, que ele tinha um mercado, né? E daí ali era um mercadinho forte que eles tinham ali, o compadre. E daí por lá de cá, ali onde é a padaria nova, aquelas coisas, onde é o Li, era o bolicho do tio Delfino. Ele tinha um bolicho também ali, que tinha tudo que coisa. Daí ele comprava soja, comprava milho, comprava essas coisas. E daí tinha de tudo, fazenda, roupas prontas, calçado, tudo, sabe? Era um shopping. Mas naquele tempo era mais simples, né, tudo. Mas tinha tudo. Daí a gente vendia o soja, coisa, e comprava ali. E daí a gente comprava fiado de um ano para o outro, para pagar na colheita do soja. Comprava o ano inteiro. Coisa, daí em maio colhia o soja, coisa, vendia tudo ali, pagava as contas, comprava mais, ganhava dinheiro ainda. Então as primeiras vendas que a senhora se lembra, do Napoleão, do Zorzan. E daí do teu avô lá em cima. E do seu Rui. É que daí era assim, do seu Rui mais, porque o seu Assis já foi mais depois. Mas também tinha de tudo, né? Comprava também a mercadoria dos soja, milho, tudo ele comprava. E tinha de tudo também no bolichinho. E o Policeno, a senhora conheceu? Ou ele já tinha ido? Conheci ele e a velhinha dele, a Dona Júlia.
E daí a casa deles é onde é aquele da borda lá, que daí era do seu Joque, né, também. E a casa deles era lá. E daí bem na canhada ali onde é o galpão do Ronaldo ali da pecuária, ele tinha um soque de erva ali também. E daí a água vinha por uma valeta, era tocado a roda d'água, sabe assim? Que daí desaguava no rio ali a água. E o seu Policena também tinha comércio? Também tinha. Aonde que ficava? Pois é, ele ficava ali onde agora, e daí depois foi da Dona Norata ali, do seu Eugênio. Ali era o comércio deles. Parece que o centro da cidade era mais ali, naquela época. Ali tinha a delegacia, o hospital, né, onde morava, aquele terreno baldio que é do seu Uribe, acho que agora, era do finado Fontoura, que era o doutor, né, ele morava ali, e daí o hospital, que era do seu Magora, e daí ali tudo. A delegacia. Era bem onde é... Onde mora o Voiavó? Não. Depois teve, acho que lá em cima. Não, lá era o cartório lá em cima. Não, o vô Euribe e a avó Gelsi que moram ali perto do Auri. Não. A delegacia era bem ali, onde é aquela coisa do telefone ali, da CRT ali. Era bem ali a casa, a delegacia. E quem que era o delegado? A senhora lembra? Pois olha, parece que uma vez até foi só agora. Que naquele tempo eles nomeavam, né, um cara bom, medonho, brabo, coisa assim, para delegado. Não tinha esse estudaredo que tem hoje em dia, que tem tanta coisa. O Rui Ferrugem, a senhora não ouviu falar? Rui Ferrugem? Não estou lembrando agora, mas assim, pelo nome eu sei que teve, mas não me lembro dele, Acho da pessoa. que ele foi delegado também. Da pessoa. Trabalhou assim nessa parte. Não tinha polícia na época. Não. Ele tinha só um galinheiro lá que prendia os que faziam arte. Era ali. Ali era a delegacia mesmo. Teve uma época que ali onde o vô e a avó moram, a avó Gelsi, o vô Euríbio, ali também, uma época aprendiam ali. Daí depois fizeram lá, mudaram, quando tiraram dali, foi lá que lá também morou o tio Nico, daí parece que foi lá na casa velha dele que fizeram essa delegaciazinha que tinha lá. E o Rui Pires morava ali também. O seu Rui morava bem onde é o pai do Cristóvão ali. E o boliche dele é onde é aquele outro que mora ali, aquela casa comprida que tem ali, o boliche dele era ali. Que era do seu Rui. Do Everaldo? Não sei se foi do Everaldo. Não sei se... Duda? Não, o do Duda mais pra cima, onde é lá o cartório e o mercado do Osório, lá era do Duda. Do final do leste, né? Que lá tinha o açougue. E daí não tinha esses maquinário que tem hoje para cortar carne, tinha um cepão dessa altura, assim, dessa grossura, eles cortavam a carne ali em cima para vender. Daí ali era o seu Leste, Celeste Jolim, né? Daí mais para baixo que era o seu Rui. A casa do seu Rui era onde é a casa do pai do Cristóvão. O bolicho era que era do Dudu, filho do seu Rui. Morar, que era ali onde é aquela casinha que tem ali. Eu não entendi qual das casas que era o bolicho. É ali onde é aquela... Pra baixo? Da casa do Cristóvão para baixo. É ali onde é aquela casa que tem ali agora. Que abriram uma rua ali agora. Não, é bem na esquina ali, daí fica a casa que é o bolicho. Era bem ali naquela casa, não sei quem é que está morando ali agora. Morou o Coelho ali, que eles iam. Ali era o bolicho.
E o meu avô também teve boliche lá em cima. É, lá O Assis. lá da casa, nem sei se ainda tem a casa velhinha deles. É, lá era o bolichinho deles. Bolichinho e bolichão, porque tinha tudo também. Negócio de comida, tudo que... Roupa, tecido, negócio das coisas, preparo para os gaúchos, para os sapeiros que dizem, né? Tinha tudo lá também. Então vamos fazer assim, vamos lá de cima, Agora vamos descendo descer. e vamos ver o que tinha na cidade. Tá, Porque era uma vila na época. é, daí lá em cima tinha a granja SLC, né? Que era do seu Conte, Neri Conte, parece que era o nome dele. Daí era tipo uma fazendinha lá. E do outro lado da rua, assim, naquele campo lá, tinha uma cancha de carreira. Corri com carreira lá, cansei de ir em carreira lá. E de quem que era? Pois eu acho que era do seu Conte também, só era pro outro lado da rua. Parece que era dele as terras. E como é que funcionavam essas carreiras? Era, né? Só nos fins de semana, nos fins de mês, era quando inventavam, né? Faziam lá, vamos fazer, os caras convidavam os outros, vamos fazer umas carreiras. Daí eles faziam, daí cada um tinha os seus cavalos naquele tempo, né? Não precisava não tinha hípica, nada assim, era só uma cancha mesmo lá no meio do mato. Os jockeys? Daí tinha dos jockeys, naquele tempo não era o meu marido, mas ainda, porque era nova ainda. Mas tinha bastante. Não sei se você conheceu, tinha o Grilo, que nós chamava. É pai, o filho dele agora mora ali entre a filha do Nardo ali e eu sei que é bem naquela subida ali, depois da igreja dos crentes ali, tem uma casinha ali, é filho de um que era jockey naquele tempo, ele era o jockey mesmo daqui, de corria carreira para todo mundo. Dele eu me lembro, e daí o João começou a trabalhar com ele também depois, né, Piazotto. Quem era o João? O meu marido. Era João Ribisque? É. O Galo também, acho que foi o jockey. Sim, um Galo era também. E esse Grilo, a senhora não sabe o nome? Não me lembro do nome dele. E o sobrenome também não? Também não. Ele era filho criado também do finado Balduino Rosa. É Rosa, aquele da alegria era Docor, né? Balduino Docor. Eles moravam lá no Burricá, pra lá, depois da ponte lá. Eles tinham serraria também? Tinha, serraria, ferraria, eu acho também. Não, acho que era só serraria. E aí nesses dias de carreira, como é que era assim? Tinha alguém vendendo coisa para comer, beber? As mulheres faziam pastel, faziam doce de leite, pé de moleque, essas coisas assim. Naquele tempo, cachorro quente, essas coisas não tinha, né? Era só pé de moleque e doce de leite, pastel. E o pessoal também diz que apostava dinheiro. Apostava dinheiro, eles estendiam a capa no chão, assim, ali, daí eles sentavam ali, eu jogo tanto, e faziam uma coisa. Daí corria a carreira, né, daí eles se repartiam os dinheiros. E depois descendo ali, daí já era a casa do meu avô. Daí era a casa do seu Assis, daí... E nessa época já tinha o comércio? Já tinha comércio. Eu era pequena, daí nós ia comprar lá, minha irmã ia comprar lá as coisas. Aí depois era ali onde é a professora Zélia, ali onde é o Josézinho, aquele Barlim, que ali era campo, tipo campo, assim, sabe? Não tinha tanta coisa. Daí onde é a professora Zélia, tinha o cartório do seu Aparício. Depois ele
se mudou, daí tinha cartório também, bem onde é a casa do seu Milão ali. Era ali o cartório daí. Aqui, não. Seu Neri Rolim. E daí pois ali onde é a Aldila era do seu Neri Rolim, né? Ali também já morava o Siqueira. Morava. Aí tinha os pais do seu Antônio Siqueira, que era também ali onde é a Zélia, que daí naquele tempo tinha o cartório, né? Depois daí eles vieram para ali, daí terminaram com o cartório ali, acho que desceu para baixo, sei lá. E sei que era ali que morava o seu finado. Como é que era o nome dele? João Carlos Maria Neto. João Carlos, que era o pai do seu Antônio. Dona Iracema, acho que era. A mulher dele. Daí depois dali eles foram para onde é a Salete. A casa primeiro deles era lá onde é a professora Zélia. Daí depois eles mudaram para ali onde é a Salete agora. Acho que aquela é exatamente a casa onde ela mora, de madeira. Só reformaram uns quantas vezes já. Madeira estraga, né? Eu acho que quem construiu aquela casa foi o Irineu Martins. Ele tinha serraria, ele tinha madeira, né? Acho que foi eles que fez. Acho que ele ficava na saída para Chapeta. Essa serraria do Irineu. Mas não me lembro exatamente onde é que era. Eu acho que era ali por o lado do seu Assis mesmo, por ali, de certo. Eu não sei também onde ficava. Era por ali. Mas acho que foi ele que construiu a casa, depois eles compraram. E ali também tinha o Bisavelino. Seu Avelino, lembro. A senhora conheceu? Conheci. Seu Avelino e a dona... Não era Iracema também? Não. A avó Sema é a casada com o Assis. Silvéria. A do Avelino era Silvéria. Silvéria. Alguma coisa eu não lembro bem. E daí depois a gente vai ficando mais velho, pessoas que a gente não tinha muita convivência, assim, essas coisas, a gente não lembra, né? Ele não celebrava os casamentos? Sim, era o escrivão, né? Ele era o escrivão. E o Aparício Trindade? A senhora conheceu? Conheci, mas não estou me lembrando o que ele era. Aparício era também, não era escrivão também? Acho que era, né? O Avelino era juiz de paz. Juiz de paz, é o juiz. Que celebra o casamento. E o Aparício, parece que ele ficou só um tempo aqui, depois ele foi embora. Eles foram embora para Santo Ângelo, parece. Eu não sei de onde ele era. Não sei também, né? Aí vai descendo mais um pouco. Daí o colégio, né? Daí ali entre onde é o Irineu agora, que até o colégio era campo, assim, não tinha nada. Daí do outro lado, daí depois que daí seu Antônio veio morar ali, fez casa, né? Daí o finado Vasco Gutikowski, tudo fez as casas ali, e ali onde é o Joãozinho Taborda, não tinha nem, era um potreiro que tinha ali, que nós vinha brincar do colégio, nós vinha brincar ali, tinha um potreirinho ali. E daí, agora tem a creche, né, tem tudo que coisa ali, tem a praça, aquela do colégio, né, como é que é? Não é praça? Quadra. Daí o colégio, no meu tempo, quando eu comecei no colégio, era bem na esquina onde é a paradinha aquela, né? Daí era um barrancão bem alto, e daí o colégio era uma casa de madeira, casa quadrada, como diz, e de porão. Daí era ali o colégio. Daí tinha só uma sala. Ali até meio-dia estudava um tanto de aluno, de tarde outro tanto, né? Porque tinha só uma sala. E daí parece que era da primeira até a quarta série, era
de manhã, aí tudo junto. O professor dava aula para tudo junto, assim. Não tinha a segunda, a terceira, dava tudo junto ali. A senhora estudou ali? Estudei, quando comecei, estudei ali. Daí depois estudei um tempo naquela prédio que fizeram ali, que agora fica no meio ali, pro lado de cima, perto da quadra ali. Que daí era ali um colégio de madeira também que eles fizeram, mas compridão, assim. Daí eu estudei um tempo ali. Que eu fui, daí até a quarta eu fui muito bem, mas daí da quarta em diante eu empaquei. Fiquei aos 3 anos na quarta série. E não pude passar para a quinta, daí a mãe me tirou do colégio. E, mesmo se não aprende, não faz nada, não vai mais. Daí, depois, na entrada ali onde é as casinhas, já naquela primeira rua que tem que desce para baixo, no Decidão ali, tinha a casa do seu Arlindo Sulimã. E daí ali, onde é o coisa, é tudo potreiro. E daí daí veio o Botega, daí ali onde era a Botega, de primeiro era um barbacoa do seu Rui também. Era o barbacoa dele, era ali, o seu Rui Pires. Daí ia descendo, daí depois o Duda fez ao seu leste, daí tinha ali. Daí depois fizeram aquele mercado, que era um mercado primeiro tem o mercado, daí tinha o hotelzinho, aquele que o Duda fez, né? Ali sei que era ali, tempo dos guris dele, né? Do Everaldo, que era do Piazzotta naquele tempo. Era ali tipo um hotel, um restaurante, né? Era um restaurante que o Duda fez ali. E daí chegamos no seu Rui de novo, né? Daí chegava no seu Rui. Na casa, no mercadinho que tinha. Não tem uma história que passava as tropas? Ah, as tropas. Aí era do Sodarico. As tropas. Ele passava assim, vinha cada quantidade de gado, né? Ele ia levar para Santo Ângelo, para São Borges, não sei para onde. Daí, às vezes nós ia subindo para ir no colégio, ou saía do colégio, e eles vinham, daí vinha sempre um cavaleiro na frente avisar que não era para sair na rua por causa do gado que vinha vindo. E às vezes pegava nós de surpresa, nós já estávamos ali onde era o barbacoa do seu Rui, nós se escondia dentro do barbacoa lá do canchador para deixar o gado passar. E tinha o seu Zambonato também, que já era mais para lá, mas daí ele vinha, ele tinha uma carroça, daí ele tinha uma junta de cavalo tordilho. E daí ele vinha e ele trazia laranja, bergamota, tudo. E passava lá no colégio e deixava bolsada de coisa para as crianças lá. E daí, se era perto de meio-dia que nós já ia sair do colégio, nós embarcava tudo na carroça dele, vinha até aqui onde é a ponte. Os que eram daqui, né? Ele vinha despejando gente. Aquela Leonora do João, do Joãozinho lá, tinha as meninas do final do Magora, a Tânia, a menina do seu Fantor, a Gica, que nós chamamos, até eu tenho ela no Face. E daí nós tudo vinha de carroça, vinha cada um e ia descendo, né? E daí depois ele comprou uma rural verde, mas o que cabia de dentro daquela rural também, ele botava tudo ali dentro, era a coisa mais querida que ele veio. E ele carregava nós, vindo lá do colégio até aqui embaixo. Daí ele também ia para Santo Ângelo, daí ele ia vender erva e não sei o que mais que ele vendia, sei que erva ele ia levar para Santo Ângelo. Ele não tinha um alambique? Tinha, cachaça então que ele vendia. E sabia que tinha outra coisa, né? Daí ele ia, uma vez por mês ele ia para Santo Ângelo. Melhor de carroça. Depois ele
adquiriu uma rural verde, me lembro da cor que era. Era um paizão, que carregava tudo nós. E ele morava onde? Lá onde mora a Sema, o Dalto, lá, não sei. Já nem sei mais direito, porque faz muitos anos que não vou lá. Lá não é Picada Espora? É, a Picada Espora, né? Mas daí a casa já não me lembro bem, mas foi umas quantas vezes lá comprar as coisas. E daí depois, no tempo do Dalto já, eu fui com o João um dia lá comprar uma vaca, mas não me lembro assim do lugar bem certo, não tem mais. Continuando o trajeto. Daí agora é aqui, lá na Grajú do Valdenor, né? É daí lá, depois o Arno fez aquela casa, daí bem onde é o Arnaldo, tinha o seu Percival Becker. Tinha Barbacoa também. E o Barbacoa dele mais ou menos era onde é aquele filho do canhoto ali que mora ali. Aquela descida assim, tinha o Barbacoa, daí descia o conduto aquele que disse, pelo meio do potreiro ali, era tudo potreiro ali. E daí bem onde é o Sicredi tinha o finado Carlos, que era o fotógrafo de Inhacorá. Daí ali onde era o Arnaldo, que era a casa do seu Percival Becker. E ia fazendo a voltinha aqui, daí depois bem onde é o ginasião, era o filho do Napoleão Moreira, que era o Isaías. Daí ali do ginásio até a canhada lá perto onde era a Dunica pra cá, né? Ele tinha os galpão de fazer os tijolos, colocar, né? E daí pro lado de trás dos galpão tinha as casinhas assim, que era dos peão. Daí os peão dele tudo tinha casinha que morava ali. E daí o amassador, o motor, tudo, cortar os tijolos, é bem onde é a SMEC ali, sabe? E daí tinha um quadro, assim, né, que eles botavam serragem, outro botavam barro para fazer os tijolos. E daí tinha as filhas dos aí, nós era muita arteira, daí nós era tudo da mesma época. Nós brincávamos, nós subíamos em cima do galpão e pulava no monte de serragem. As gurias eram magrinhas e eu era sempre taludinha. Daí elas pulavam de pé, eu pulava e me enterrava tudo naquela areia lá, ficava com um bicho. Um dia nós tomamos um porre. A Clélia, a mãe das, pegou um vidro desses de butiá com cachaça, botou lá na despensa para botar fora. E nós se atraquemos, tava só os butiá, né? E nós se atraquemos. Como é que esse butiá, tomamos um pó que deu calacrado de cachaça, né? Daí depois elas tiveram que vir me trazer em casa, que a mãe morava ali. Tiveram que vir me trazer em casa, eu não podia caminhar. Eu nunca me esqueço, eu tinha acho que uns 10 anos por aí. E daí eram nossos brinquedos, né? E daí até o passinho lá, daí por lá em cima onde deu aquela mulher lá, ali do ginásio, até o passinho que diz ali, era mato também, só mato. Depois tinha o Pompilho lá em cima e o pai por lá onde é aquela casinha que tem lá, que foi do Dico, que diz, era do pai do Paulo, aqui do Paulinho, não, aquele era o seu Doca, lá era o outro irmão do seu Doca, morava lá também, tinha uma porção de filho. E daí do outro lado, onde era ainda ali o Tiba, né, Buti, ali era o Pompilho, né, e daí até ali, tudo bem, daí pra lá tudo era potreiro, assim, campo, né. E ali não tinha também um benzedor? Tinha, pois é, onde era a casinha que era a Dona Lúcia.
E daí descendo daquela estrada que desce ali pra cá, pro lado de cá do Pompilho ali, era as terras do Ibrahino ali embaixo, ali onde do seu Dário. Eles tinham umas terras tudo ali, lindeiros. E seu Dário tinha tafona, que era de fazer farinha de mandioca, e engenho de moecano de fazer melado. Dário Batista? É, o seu Dário, pai da Teresa do Dutra. E daí lá para baixo, onde que era do Kowalski, daí era uma casa que o Braino tinha lá, e galpão, essas coisas. Depois ele vendeu tudo lá e veio para cá. Pompilho, quem era o Pompilho? Mas eu não sei o sobrenome dele, era Pompilho, ele tinha uma perna mais curta que a outra, ele caminhava assim, sabe? E daí contavam que ele levou levou um choque, um pasmo, ganhou um pasmo, e daí encurtou a perna, ficou igual ele era igual ele é filho do seu Irani, não é o nome dele. Ele caminhava igual aquele guri do seu Irani caminha. Sim. O Benegon. Era o mesmo jeitinho do seu Pompilho, era assim. Daí ele morava ali onde mora a filha dele, Buti, por ali. E esse fotógrafo, o Carlos, foi o primeiro? É, ele morava aqui, ele veio, disse que rapaz por ali. Eu até tenho umas fotos aí, não sei se por ali, que ele que tirava do primeiro. Ah, não, uma foto dos meus 15 anos, quando eu fiz 15 anos, a mãe mandou tirar uma foto, a Luciana pegou e levou para lá minha foto. Era só preto e branco, né, não tinha fotografia colorida. E ele morava ali onde é o Sicredi? É, bem ali onde era o Sicredi. A senhora lembra o sobrenome dele? Mas não sei. Sei que era Carlos o sobrenome dele. E a mulher, conheceu? A dona Júlia. Eu não sei, é porque eles que eram os pais do Antônio aqui e chamavam Barbosa, deviam ser Barbosa, né? Que eles que criaram o Barbosa, esse ali, que é o fotógrafo, daí ficou fotógrafo também, né? Daí eles criaram ele, não era filho deles. Naquele tempo, né, criavam os filhos dos outros, assim. Pegavam e, não comparando, davam igual quando dá um cachorrinho, um bichinho ali para um criar, pegava e criava, não tinha mais nada, não tinha nada dessa burocracia que tem para pegar uma criança para criar, né? Às vezes a gente até precisava pegar um para criar, não pode pegar, porque se não tem todos os requisitos, não pega. E ele tinha meio que um estúdio assim para tirar as fotos? É, ele tinha lá a pecinha dele, né, para fazer, para revelar, e daí a máquina era aquela tripézinha, assim, que daí botava uma capa por cima da maquinazinha, aquela por cima da cabeça dele, para ele olhar para tirar foto. E aí os eventos que tinha era ele que Era registrava? tudo ele que fazia, ia tirar as fotos dos casamentos, das festas e coisa, tudo era ele que fazia. E depois o seu Barbosa herdou É, daí, o ofício de fotógrafo. o Barbosa ali que ficou de fotógrafo. E como é que será que tá o Barbosa? Eu queria conversar com ele. Tá bem, sim, tá bem. Tá. Acho que um dia eu tinha que tentar conversar, porque ele, todo mundo fala, o fotógrafo. Ele era muito. Então, era o único que tinha, né? A senhora conheceu alguém que era conhecido como Chicuta, que tinha uma farmácia? Conheci Chicuta e a finada Santa. Eles eram os pais da mulher do Tita, irmã do Duda. Era Chicuta.
Acho que ele era Oliveira. Acho que é. Aí eu conheci eles. Ela era a Dona Santa. Ai, que pintinho enjoado. E essa farmácia a senhora conheceu também? Olha, vagamente eu não me lembro da que era. Sei que tinha. Acho que ficava ali perto onde era o hospital. Devia ser por ali. E não sei se não era na casa que era do Final Fontoura. Era por ali. E tinha uns vidros de xarope. É. Por isso que ele vendia. E do hospital, tem alguma história do Dr. Fontoura, da dona... Que a gente conheceu ele, né? Eu conheci ele também, esse Fontoura. Ele era o doutor pra tudo que coisa ali. Era chamado pra tudo que lado. Era muito bom. O doutor sabia das coisas. O nome da mulher dele era... Até não me lembro bem certo o nome do seu Fontoura. Era... Valdemar. E ela era a dona Aldair. E a senhora precisou algum dia ir lá no hospital? Mas quando dava certa dor de barriga forte, que a mimosa levava nós, ou se machucava, se torcia os pés, ele fazia tudo, né? Ele era o 3 em 1, fazia tudo que precisava, 1001 utilidade, fazia tudo que gostei. E tinha enfermeira? Tinha uma enfermeira. O nome de uma delas era Maria. Daí ela era bem baixinha e bem gordinha, daí chamavam ela Maria Petiça. Nunca ouviu falar? Chamavam ela Maria Petiça. Mas era muito boa a pessoa também. Depois de um tempo ela foi para... Até eu passei perto da casa onde ela morava, que daí ela morava com a que foi professora aqui. Ela era Maria Oliva. Daí elas moravam, diz que junto, lá em Porto Alegre. Eu passava sempre lá no negócio onde elas moravam. E eu nunca cheguei lá. Elas moravam lá, elas trabalhavam junto ali. A Maria Oliva era professora. Tinha também a professora que era filho do Beck, seu Aurélio Beck, que moravam onde é o Romalino, ali a casa do Romalino. O Aurélio era professor? Não, a filha dele era professora. Ele não lembro o que era. Ele tinha um ônibus. Ele não cuidava, não era motorista, alguma coisa assim. Mas eu acho, não me lembro, isso não me lembro. Eu acho que ele era motorista do ônibus. Eu agora me lembrei que então ele usava um cap, né, que é um bonézinho assim. Agora me lembrei que ele era motorista. Que tinha a empresa de tipo ônibus em Acorá. Daí depois que foi pra Alegria, lá pro seu Sérgio Savitsky. E a gente fez o trajeto todo da cidade. Acho que de lá do Rui para baixo até descer na ponte. Que daí ali tinha, né, ali onde é o Valdir era o engenho que daí foi do Milani. Quem que era o dono ali antes? Onde mora o seu Valdir Correia? Ali era um soque de erva também ali, né? Era do Milani. Mas a senhora acha que teve um proprietário antes? Teve. Sutil, final Sutil. Que daí ali atrás, onde é aquela casa que tem, que é dos Dano ali, é da filha do seu Sutil, a Rosa, que é casada
não sei se já morreram, não. Casada com o Daltro. Parece que era Daltro. Eles moravam ali. E daí, na subidinha ali, onde é aquelas... Ali não mora o... que era do Gumercindo, da mulher Gumercindo, acho que era ali, era do... que foi do Ibrahino ali. Daí depois o Jairo ficou, tinha um chiqueirão. E depois... que agora tem seu Nelson. E até ali era tudo, naquele tempo era potreiro, como se diz, né? Barba de bode? É, mas tinha assim, Caraguatazal ali, onde é aquele coisa, onde é a pedreira, era tudo Caraguatazal. E sim, árvorezinha, aquele tal de guamirim, essas coisas que tinha. No tempo que era do Ibrahim, gente. E não tinha lá as árvores que vocês também se embalavam para brincar? Esse era lá no colégio. Por lá de cima do colégio, assim, daquele prédio que tem lá perto da quadra. Ali tudo era um campinho. E daí tinha um timbozinho fininho, madeirinha fina, assim. Daí um subia lá e daí eu abaixava a ponta, daí eu pegava a ponta lá e daí subia 4, 5, tudo de a cavalo naquele pau ali. Daí para ele pegava e soltava, balanceava bastante assim, soltava. Não sei se tu não viu, nunca no Face, de vez em quando tem essa brincadeira de trepar no pauzinho aquele, se chacoalhar e depois soltar. Aquilo era voava, cria para tudo que lado. Nossos brinquedos eram esses, jogar futebol, jogar Cinco Marias, essas coisas, esses meninos. E ninguém caía lá de cima? Caía, se machucava. Mas naquele tempo se curavam tudo. Moda bicho, botava uma salmoura no machucado e sarava tudo. Hoje em dia não tem. Se não vai no doutor, nossos brinquedos, daí naquela época aqui só tem eu e a Leonora. E daí eu ouvi o Eg, o Arnaldo, daquela época de colégio. Só nós, tá? E essa família Milani? Eles eram de Santo Ângelo. Ele daí depois ele era casado com a Gica, essa que eu falei, que é a filha do finado Fantore. Ela mora bem pertinho do Luiz, lá em Santo Ângelo. Um dia ela postou no Face Dagmar Gislaine Rangel, é o nome dela. Daí eu disse, mas tem que ser a Gica. Daí comentei, perguntei se era a Gica, daí ela botou, daí já ficamos amigas no Face. Daí eu pedi o endereço dela, tá ali no telefone o endereço dela. Ela disse, quando eu vim passear no teu filho, venha, me avise que eu vou te pegar lá. Tá ali bonito. No grupo que eu criei, as pessoas se reencontraram, né? Muitas pessoas que fizeram parte da história. Ela participa bastante, ela até publicou já fotos do Dr. Fantore. Eu nunca... Agora, faz pouco tempo eu vi, ela postou um negócio do Dr. Fantore. Ele era sim, parecido com o seu Madruga, ele era. Bem parecido com o seu Madruga, eu vejo coisa do seu Madruga, eu me lembrava do seu Fantore. E o Gumercindo, quem era? Gumercindo do quê? Era esse Gumercindo que mora ali, não? Não, a senhora falou que tinha o Gumercindo. Pois é, ali onde é o Gumercindo agora, que tem os Frank ali também, né? Ali era potreiro do Braíno, ali para trás. Depois eles tinham um açude ali. Daí tinha a Pinguela ali, né? E daí fazendo a volta aqui, agora aqui embaixo, tinha ali onde é a Dalva, tinha uma. Oi, que tem nome. Tinha uma casa que era da
da finada Eli Zorzan, mãe do Quito, lá do Chapeta. Daí ela morava ali, daí tinha para baixo, era potreiro, daí tinha estrada, não tinha, era tudo campo. Que daí tinha a valeta, onde é o rio, um pouquinho para cima do rio, tinha uma valeta também que embocava no rio ali, por lá debaixo da ponte. E descia uma valeta, descia aqui embaixo, onde eram os galpões da prefeitura, e bem onde é a casa do Deco ali, da Preta, você lembra da Preta? Tinha o outro engenho de moerva, que era daí, era da finada Mimosa, que era depois foi do Seu Magora, daí depois do Seu Magora, daí terminou. Daí eles tinha a roda d'água, também vinha a valeta e tinha a roda d'água, moía uma erva com roda d'água embaixo, era diferente o rio ali, agora tá tudo. Mudou tudo, né? Mas aqui do Lajeado Engenho. É ali, o Lajeado Engenho que diz. Esse só que eu tenho foto. Tem. E nós tinha também, até pouco tempo, tínhamos foto do Barbacoa, da Mimosa ali e do Engenho. Mas daí com a tormenta aquela, né, estragou tudo, que coisa. Tinha da igreja velha aqui, tudo. A foto. Que aí davam umas festas, que Deus o livre de igreja. Que ali onde é o buia, tudo ali era tudo o pátio da igreja. E aí estragou as fotos, a senhora jogou fora. Não tinha como restaurar. Será? Não tinha o papel ali, esmagou, sabe, da chuva, molhou e ficou molhado ali, daí desgrudou tudo, não teve. Não me lembro quem é que tem umas fotos daquelas, acho que a Vera do Valdenorte deve ter. Não, mas essas aí não. Essas não encontrei ainda. Não. Que era do tempo do tio Arno, eles eram ali, daí o Valdenorte fez a primeira comunhão ali. É, eu tô atrás de fotos também, para colocar no livro. Pois é, eu tenho, que daí apareceu, daí eu tirei print umas fotos da igreja ali, com a primeira comunhão da minha turma que eu tenho, daí eu me achei na foto ali. Mas não, tá no telefone, mas não sei onde é que tá. Deve ser as fotos que eu compartilho. Deve ser então, porque apareceu no telefone, daí eu digo, olha aqui, ó, daí eu tirei print pra deixar. Queria falar um pouco sobre a igreja, dona Ibrete. A senhora lembra qual foi a primeira igreja? A igreja católica, aqui, aquela que tinha ali. Essa aqui onde ficou buia? É, bem onde é o meio da estrada que era a igreja. Daí ali onde é o pátio do baixinho ali, era tudo o pátio da igreja. Tinha um cinamãozal, um monte de cinamão, cada cinamão era que tinha as sombras, aí tinha a copa, eles faziam as festas ali, né? Tinha, o assador é bem onde é aquela figueira ali. Tinha o assador, era um valetão, daí com tijolo, assim, né, feito um alicerce por baixo, assim, daí para as festas assavam as carnes ali. Daí o pai da Leonora, o seu Lúcio, que era o assador naquele tempo, muitos anos, de São João, anoitecia para amanhecer o dia de São João, fazendo fogo, arrumando ali, daí arrumavam tudo, era tão bonito aquele lugar ali para as festas. E não faziam fogueira também? Faziam fogueira também no colégio naquele tempo, né? E faziam fogueira lá em cima, quem desce lá pro Grau Pinho, lá pro seu lado. Tinha casa lá, daí lá tinha que era onde morava o finado Taliba, o pai do Adi. Daí eles tinham uma casa lá, daí tinha um salãozinho lá de baile. E daí eles faziam as fogueiras de São João. Aí tinha a tia Dirce fazia a bandeirinha do São João, sabe, bordava. Daí eles erguiam o mastro. Daí tinha
a fogueira era erguida ao mastro de São João. Isso era festa junina. Era festa. Faziam as bandeirinhas. É. Daí, como na minha garganta, um vento, parece. Daí tinha, lá era onde mais faziam as fogueiras. E na igreja ali. A senhora tá com frio? Não, tem uma coisa assim, parece um vento na minha garganta. É uma água? Não, Não? não. E essas festas eram as maiores. Era as maiores que tinha. Era só essas festas que tinha, né? E tinha só a igreja católica, não tinha nenhuma igreja crente. Era todo mundo católico que não ia curar. Depois que foram se batizando, se convertendo para outras coisas. É, hoje tem mais de 20 igrejas. Mas tava esse dia, até 12 eu contei, depois perdi as contas dos lugares. E essa igreja aqui era grande? Era bem grande. Era toda de madeira. Né? Tinha uma escadaria na frente? Tinha uma escada no fundo. Eu cuidava dessa igreja. Eu que limpava, e a mimosa lavava as roupas do padre, as toalhas da igreja, e eu lavava a igreja. Daí não tinha água, tinha que puxar lá do rio. Daí a mãe tinha arrumado uns galãozão, daqueles galão de... que tem agora, acho que de óleo, não sei o que é. Uns galãozão grande assim. Eu botava 2 lá em cima da escada da calçada. Daí eu chegava do colégio e pegava 2 baldes e puxava água lá do rio, enchia para daí no outro dia lavar a igreja. Daí levava também 2, 3 dias para lavar a igreja. E de onde vinha o padre? Da alegria, sempre foi da alegria. Ele vinha rezar a missa e voltava? É. Nenhum padre morava aqui? Não tinha. Mas tinha o pé sujo, como chamava, o Raimundo, que não sei se conheceu ele. Ele tinha o apelido aqui na igreja de pé sujo. Eu acho que vinha com os pés sujos na igreja. Eu até ali perguntava, mas tinha muito barro nas estradas, chegava ali... E poeira, quando era tempo de poeira, vinha lá da alegria. Ó, caiu meu pinto lá da caixa. Ali debaixo. É isso aí no vídeo. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui, vem. Tá com fio? Tá ali perto do fogão. Daí o pessoal chegava com os pés embarrados. Daí tinha que se lavar, né? Nas festas, às vezes dava chuvarada, meu Deus do céu. E daí na festa dava briga, daí era aquela folia, pelê de se cortar. E a sua comunhão foi nessa igreja? Foi. Primeira comunhão, daí o casamento foi já lá em cima, nessa outra. E colocavam as roupas de anjinho? As meninas vestido branco, e daí o véu na cabeça com grinalda, igual uma noiva. E a construção da nova igreja? Levou anos para fazer na igreja, né? O Frei Raimundo que fez a planta e daí todo mundo reclamava que era muito grande, não sei o quê, daí fizeram. Naquele tempo, né, não tinha, como eu disse, não tinha outras igrejas, né? Daí todo mundo colaborava, todo mundo se mexia a fazer. Agora tem tudo que é igreja ali para perto. Faz muitos anos que eu não vou ali, eu comecei a não ir. Daí agora faz um ano e pouco que estou estudando a Bíblia com esse testemunho de Jeová, sabe? Gostei de participar. Daí é um estudo, né? A gente estuda a Bíblia. Né? Eu não fui mais lá em cima. Mas daí todos os anos eu dou o doce do São João para eles. É o doce de jaracachá. Toda a vida faziam esse doce, né?
para festa, o doce de jaracatiá, o doce de laranja azeda. Era tudo feito para festa. 15 dias antes da festa, a mulherada tudo se reunia, fazer os doces. Daí ganhavam bastante negócio dos bolos, pudim, essas coisas. Não tinha padaria, nada, tudo que fazia. As mulheres que faziam. E da onde que tiravam o pau do jaracatiá? Mas no tempo tinha vontade, por aí onde quer tinha. Os potreiros tinham vontade. E se deixa crescer, ela vira uma árvore grande? Vira, ali atrás tem um, ali no pátio do seu... Aqui pra lá do pátio do seu Nelson, tem um dessa grossura assim, de uns galhos bem grossos. Esse dia eu disse pra ele, digo, vamos tirar uns galhos ali pra fazer um doce. Tá chegando a época de fazer o doce. Aí todo mundo me pergunta, não vai fazer doce? Digo, mas tá custoso, é o pau do jaracatiá, não tem. Eu vou experimentar cortar um pau de mamão, porque é bem igual, né? Experimentar pra ver se... Mas não dá, eu acho. Eu acho que é venenoso, o do mamão. Mas não é porque diz que dá pra tomar o chá da folha do mamão, folha do... Mas eu acho que o caule tem tipo um leite que sai do caule. Eu acho que é venenoso. Tem que pesquisar uma Mas o estilo da árvore é bem parecido. Mesma coisa, quase. O jaracatiá também dá fruta. Dá. Me dá umas frutinhas listradinhas, amarelinhas, parece um tomate, uns tomates que tinha. Né? Mas também não dá pra comer, eu acho. Dá. É remédio. Bom pra quê, será? Pra lombriga. Essas coisas assim de vermes, essas coisas lá. Dona Ibrahim, e a senhora apareceu no nosso documentário fazendo doce. Pois é, acho que parecia, né? A senhora foi lá no dia assistir? Lá no CTG, quando a gente fez o lançamento? Sim, fui. E como é que foi depois do... As pessoas assistiram? A senhora... Assistir, depois foi colocado, né, ali no mural, ali na feira, dos que participaram, que fizeram as coisas. Né? A senhora ficou famosa depois do filme? Só me dizem, daí o SIC que cada passo me incomoda por causa dos doces. Desse dia eu levei um doce pra ele que não conhecia, disse que... Daí levei um doce daquele pra mulher dele. E eles ficaram mal apavorados, porque... Dona Ibrahim, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o processo de fabricação do doce de jaracatiá. Pois é, cortar madeira, né? Fazer, descascar, ralar, ferventar, e daí depois fazer a calda e colocar, cozinhar até ver que tá macio, que tá já molzinho. Ali, daí se quer envidrar assim, deixar feito compota, né? Tem que botar quente daí no vidro. E se quer para comer logo assim, daí só cozinha bem e bota nos vidros daí come. Bota na geladeira. É simples. Mas é trabalhoso. Mas eu não acho, porque sempre, até aí um dia eu fui descascar um galho, aí o taio que eu dei no meu dedo, veio daqui, veio aqui assim. Eu peguei a madeira aqui, fiz assim com o facão para tirar a casca. Ele escapou lá da ponta do pau e pá no meu dedo. Fiquei mais de 15 dias, não fechava, daí que fui no doutor. Não fui de vereta. Mas abriu, ó, o jeito que ficou. Daí ficou cabeçudo, que não sei se levantou aqui o quê, não sei se machucou o osso, sei que ele ficou torto aqui, ó. E ontem eu fui apanhar um mamão e derrubei o mamão assim, e pegar o mamão e o mamão caiu aqui, quase morri de dor. Ficou inchado. Eu ia me dando com meus doces. E os outros doces que a senhora faz? É doce de mamão, doce de abóbora. E daí fiz chimia anteontem de mamão com abóbora e maracujá. Mas tá lá, ó, naquele pote lá, o doce da chimia. Eu
Aquilo lá e mais uns potes. Mas os doces de antigamente que a senhora lembra? É, o de laranja azeda, aquele que disse. E o jaracatiá, laranja azeda e o doce de abóbora que faziam também para as festas, né? Daí faziam ele... Ai, não sei, parece um vento assim aqui, sabe? Coisa mais engraçada. O doce de abóbora eles faziam caramelado e na calda mesmo, assim, porque daí dá para comer na calda. E eu faço de mamão também, na calda, assim, Tinha, que mais de doce? Que eu me lembro, pô, dá para fazer. E com quem que a senhora aprendeu a fazer o doce? Com a mimosa, que a avó que me criou. Elas eram as fazedeiras para festa, né? E daí eu continuei fazendo, aprendi isso. Dona Ibrahete, e além das festas de São João, tinham salões de baile? Tinha o Guarani ali, mas... Um vento, parece um vento que tem no gogó aqui. Era só o Guarani que tinha. Ah, daí seu Oreste Rolim, que tinha lá onde é o Auri agora, tinha também lá um salão de baile. Era o seu Oreste da Clarinda. E a senhora ia nos bailes? Ia com a mãe lá, mas eu era pequena ainda, assim, não era meninota. 10, 12 anos. Naquele tempo, levavam a gente de arrasto no baile. Eu uma vez tomei uma tunda de laço. Tinha um baile no Guarani, ali no clube ali embaixo. E a avó, a mãe da Mimosa, estava ali na Mimosa e queria ir no baile. E daí eu não queria ir no baile, eu não queria ir. Daí o tio Delfino morava onde moram os Melindos. E daí eles tinham uma guria que eles criaram também. Daí a mãe me arrumou, me vestiu e vamos no baile, vamos no baile. Digo, mas eu não quero ir. Daí fomos lá na tia Frida para de lá ir no baile. Daí lá a Maria disse, fica aqui comigo, fica comigo. E eu empaquei lá. E a mãe passou a mão numa vara e me deu uma tunda de laço. Me levou a laço até ali embaixo, onde é o lojão agora. Daí chegamos no tal de baile lá. Aí eu cheguei, me debrucei assim na mesa e fiquei, não vi baile, não vi nada, porque eu não olhei pra ninguém. Daí depois de madrugada a mãe, vamos pra casa. E aqui eu vou te dizer, tu nunca me peça para mim te levar em baile, porque eu nunca vou te levar. Digo, mas eu não quero mesmo. E nunca fui em baile, daí depois... Fui quando eu casei, que daí fui levar umas vezes a minha cunhada no baile, que ela me pediu para ir. Mas eu não ia em baile. Daí nos casamentos, assim, que a gente ia, dançava, mas baile não. E o seu casamento? De onde era a família Rebisque? Eles eram aí no Buricá, para lá, para aqueles lados aqui. Aqui na Araújo eles eram. Depois vieram para o Buricá. Depois vieram para cá, o seu Martinho veio para cá. Que era o seu sogro? Daí que se achamos com o João, né? Onde que se conheceram? Nós se conhecemos porque eles moravam ali, daí eu trabalhava, tinha uns 18, 19 anos. Daí eu trabalhava para os Melindos, ali na casa dos Melindos. E daí eu me lembro que eu estava cortando uma lenha lá, sofrendo, Deus lia, ele ia passando, sempre passava ali. E ele ia passando, daí ele veio lá e cortou a lenha para mim. Daí depois um dia eu peguei e fui passear lá na casa da finada Lourdes. E daí ele fez um mate e me deu o tal de mate, daí comprido, aquele mate que Deus livre. Daí eu disse para ele, Deus o livre, esse mate dá para ir em Santo Ângelo e voltar. E não terminou de tomar o mate. Daí dali em diante a gente foi conversando, se
se bobeando e namorando até casei. Eu tinha 22 anos já quando casei. E o Guarani, dona Ebraete? Que a senhora pode contar? Pois tinha, naquele tempo tinha time, né, do Guarani. E daí eu, no campo, daí até eu lavei anos e anos as roupas dos jogadores. Saíam pra fora quando tinha jogo ali. Eu que lavava os ternos deles. E sempre saía mais, agora não tem nada mais, não sei como é que se terminou tudo. Não tinha, eles iam para fora, a gente ia de caminhão, tudo engaiolado em cima do caminhão, ia para as bandeiras, para alegria, para chapeta. Tudo a gente ia nos jogos, isso aí. Agora que está parado. Não sei por quê. Tudo que é coisa, né? Evoluiu, mas ficou sem nada. E que cor que era a roupa do time? Era amarela e verde. E lá no Guarani também saíam festas de coroação? Sim, quando faziam. Tinha uns tempos de fazer as festinhas que eles faziam dos jogos, daí às vezes faziam os. Como é que se diz? Eles faziam os torneios que dizem, né? Faziam os torneios, daí tinha eles se apresentavam lá, faziam os times, vinham os times, eles faziam as fotos, faziam as festinhas. Bom, a gente já está quase encerrando. E aqui contavam histórias de lendas, antigamente? Contavam dos lobisomens, das coisas, né? Para as crianças, pelo menos, hoje em dia, nem querem nem escutar mais. Às vezes eu chamo o gurizinho do Mário para vir olhar alguma coisa, que eu gosto de escutar coisa dele. Mas ele não quer olhar. Eu não gosto disso, dizer assim para mim, eu não gosto disso. Não quero aprender. Daí música, assim, de que nós cantávamos no colégio, daí um dia eu convidei ele, fui buscar vassoura, daí tinha uns quero-quero lá no campo, na praça lá. Daí eu disse para ele, você não sabe o verso do quero-quero? Não, dizer, daí que nós cantávamos no colégio, né? Aquela quero, quando grita é porque alguém se aproxima. Eu também na noite da vida encontrei meu amor. E daí eu ensinei ele um pedaço, ele aprendeu, daí ele dizia só quero. E daí não aprende aquela da carochinha, tudo a gente cantava, né, fazia. E agora você não sabe mais nada, nem a Eduarda, que às vezes eu pergunto, vó, que coisa, tempo do EPA. Mas vocês não sabem nada. Como é que é o da carochinha? Era aquela, a carrocinha pegou 3 cachorrinhos, tudo de uma vez só. E daí a gente fazia a roda, né? E daí a cirandinha, aquele, como é que é? Sou pobre, pobre, pobre de maré, sim. Daí tudo era coisa que nós cantávamos lá no colégio, né? Que brincava. Agora não, capaz, não sabe nada mais, não tem mais nada. E aqui contavam então do lobisomem. Que diz que tinha lobisomem e coisa. Mas diz que na Semana Santa que vinha que daí os cachorros ficavam bem loucos, uivavam, daí diziam, é o lobisomem que anda aí, é o lobisomem que anda aí. Daí tinha gente que diz que via, eu nunca vi, nem acredito. Não acredito no lobisomem. E daí tinha gente que contava que parecia o lobisomem, que tinha gente aí, tinha uns homens que eram lobisomem. Você não conheceu o seu Walter? Um que morava aqui embaixo, um velhinho. Ele era ele que era o pai do Gumercindo, aquele que mora ali perto da metalúrgica ali. Daí disse que ele era lobisomem. Todo mundo falava que ele era lobisomem, não sei se era mesmo.
Até uma vez falaram até que o Barbosa era lobisomem, não sei se. Não sei se era porque era feio ou porque... Mas aquele seu Walter, coitado, era feio, feio. Às vezes o livro se pinta. E a história do Xindangue? Falavam naquela época? Ah, falavam, né, que daí tinha... Daí até que fazem promessa e tudo. O João, qualquer coisinha, o João fazia promessa pro Xindangue lá. Depois ia lá levar cachaça, levar vela pra ele. E uma vez, não sei o que foi, que aconteceu que o João prometeu um lenço vermelho para ele. Daí o João foi um dia lá, o João foi atendido. E daí ele foi levar comprou um lenço vermelho e foi levar. E em seguida ele levava cachaça. Aí quando ele ia correr carreira, as promessas dele eram para o Xindangue, para ele ganhar as carreiras, né? Daí depois ele ia pagar tudo as promessas. Aí ele era de fé do Xindangue. E o que contavam da lenda, que a mão dele saía para fora do túmulo? Pois é, diz que ele, conforme a pessoa que passava lá, ele pedia, né, botava a mão para fora do túmulo. Mas eu não sei se é verdade. Certo é porque falavam, né? Diz que o que falam é porque é verdade. Mas... Conforme a pessoa que passava, daí a mão saía, a pessoa que não gostava. Não, às vezes ele pediam ajuda, né? Daí as pessoas, uns tinham medo, corriam, outros ia lá ver o que ele queria. Porque diz que ele... Eu não sei bem certo o porquê que ele tirava a mão para fora. Porque enterraram no chão, sem caixão, sem nada, né? Ele não foi enterrado em caixão, só fizeram um buraco e botaram ele no chão. Daí ele tinha essa... E os antigos contavam essa história? Sempre contavam. Eu era pequeno e sempre contavam isso. E o João, Deus, ele tinha uma fé assim, contava que era verdade. Mas assim, tu viu alguma vez? E aqui tinham também benzedores? Tinha o seu Juca, né? Não sei se tu conheceu, tinha o seu Juca, tinha o seu Luizinho, pai do Nelson, tinha a Dona Lúcia, tinha o finado Bernardino, também benzia, disse que tinha uns planos benzedores. Esse Juca? Agora ele foi embora para a Independência, ele morava ali onde mora agora aquele homenzinho, aquele magrinho, o seu... Ele trabalhava uma vez por ali. Ele é vivo ainda? O Juca mora lá em Independência. Ele é um senhor de idade? Já tem, acho que está com 100 anos já. Foi embora para a Independência. Mora lá em Independência, diz que... De vez em quando ele está aí no posto, de certo, ele continua fazendo o tratamento dele, porque ele sofre muito dos pulmão. E de seguida eu vejo ele aí no posto. E a família dele era daqui? Era. Eles moravam aí, daí depois foram embora. A mãe dele morreu, morava ali embaixo. E daí depois, passado o tempo, ele foi embora com uma filha dele, que mora lá em Independência. E costureira? A costureira tinha a finada Olina era o nome dela. Eulina. Morava ali onde é a Dulce agora, mais ou menos. E tinha... A senhora não é o sobrenome? Não. Não é Monteiro? Não me lembro. Daí tinha depois a dona Ivone do seu Mineto. Tinha... Quem era outra costureira boa que tinha aí? Não me lembro. Quando é preciso, já não se lembra. Elas que faziam as roupas? Era costureira fina. E alfaiate tinha algum em Acorá? Teve, mas não me lembro o nome dele. Teve, até conheci ele, mas não me lembro o nome dele. Mas era onde mais ou menos, era onde ali andava a Cristina mora, que tinha um alfaiate. Como é que era o nome dele? Tudo bem se a senhora não lembrar. Não me lembro. Nome é mais difícil. Às vezes a gente tá às vezes na boca para dizer, não consegue dizer.
Tem alguma história que a senhora lembrou que de algo que eu não lhe perguntei? Pois olha, acho que tu perguntou tudo. Ah, não tinha os músicos da família do seu avô? Tinha, que era o Braino, o tio Nico, o tio Elias, o tio Merce, tudo eles tocavam. Era os tocadores de baile que tinha de primeiro. Era eles. E tinha nome o grupo? Mas não sei, acho que família do Oliveira, parece que era. Sei lá. Mas era eles, era o tio Elias. E que cada um tocava? Era gaita e violão só que tinha. E pandeiro. Alguém cantava? Cantava. Quem disse que cantava era o tio Elias. Daí tinha o tio Nico, que isso cantava, umas modinhas daquele tempo, né? Daí saía os carnaval, era eles também que tocavam. É verdade, tinha um bloco de carnaval. Tinha, naquele tempo tinha, era pequena, tinha os blocos. Hoje em dia a gente tem mais nada, terminar tudo também. E como é que eram esses carnavais? Tinha os carnaval, daí eles davam surpresa nas pessoas, sabe? Daí chegavam lá numa casa, daí iam lá, matavam galinha, matavam porco, matavam tudo e faziam os festinhos, depois saíam dançar, olhar nas estradas. Era assim. E daí os aniversários também era muita surpresa que davam. E chegavam lá e fechavam, às vezes fechavam, senão pegavam e mentiam para os donos da casa, o aniversariante, que tinha não sei o que fazer lá, não sei aonde. Enquanto ele ia lá, eles tinham umas galinhas, matavam, faziam tudo. E ninguém embrabecia, né? Hoje em dia Deus pega um pinto de um ali e enlouquece. E naquele tempo não. Eu não cansei de ir com a mãe nas surpresas. Galinha e porco. E de outra coisa também que faziam bastante era dizem mutirão, puxirão. Também faziam, tinha uma capinada, uma lavrada, roçada. Eles convidavam uma turma de gente. Daí iam lá e faziam aquela roçada, aquela empleitada. Num dia faziam um serviço e daí de noite era festa, galinhada, porco, ganhavam porco. E outra coisa, quando faziam colheita também, cortavam soja, amontoavam, depois trilhavam. E daí faziam também as comidagens, as coisas assim. Era tudo unido, tudo, não tinha brigaiada para repartir, para fazer isso, para fazer aquilo. Era tudo com união, as pessoas faziam. E qual comida que a senhora gostava, assim, que eles faziam antigamente? Nós sempre gostávamos de galinhada, né? Porque era o mais fácil de fazer. E daí fazia um café com bolo frito, a gente gostava de bolo frito, calço virado, que não tinha negócio de bolo, essas coisas, não, era só essas coisas, bolinho de farinha de milho, faziam bastante. E daí a gente se divertia. A criançada era tudo separado para não fazerem arte, né? Daí lá ganhavam tudo. Era muito bom. Tempo que nunca mais volta. Como que a senhora se sentiu revisitando essas memórias do passado? Bem, né? Porque às vezes eu tô deitado ali, tô me lembrando das coisas que a gente fazia, que hoje em dia não faz mais, como verso que eu ainda faço muita coisa do tempo antigo, como diz o caso. E daí eu gosto de criar, né, os bichinhos, tem uns porquinhos lá atrás, no terreno do seu Nelson ali. Daí ali quando eu fiquei dentro, todo mundo, tu para de criar esses bichos para andar se loqueando. Daí um dia eu disse para a doutora, digo, doutora, se a senhora não quer mais me ver aqui, a senhora deixa eu fazer o que eu quero.
lidar com meus bichos, que daí eu garanto que eu sarar e não vou mais me incomodar aqui. Esses dias ela disse, credo, dona Ibrete, quanto tempo faz? Desde o mês de fevereiro eu não vou lá no doutor. Daí eu não lhe disse aquele dia? Daí você, mas tá lidando com os bichos? Eu tô. Daí já, o que tu tem? Eu tenho porco, pinto, codorna, galinha, cachorro, gato, tem tudo lá. E é tudo nos bichinhos. E eu acho que a maioria dessas pessoas de hoje em dia que vieram do interior para a cidade estão doentes por causa disso. Eles não têm mais aquela, assim... Porque eu converso com meus pintos, eu converso com meus cachorros, converso com os porcos lá. Daí eu vou lá tratar os porcos e eu boto a comida no coxo, fico debruçado no porco novo. Cheguei lá olhando de comer. Acho tão bonito, tão bom. Coisa boa. Eu carnei um porco ali, tem tudo em casa, né? Daí agora faz tempo que eu não carneio mais. Daí esses dias ali agora pro Dia das Mães, eu comprei a metade da metade de um boi e a metade de um porco. Tá tudo ali dentro. Eu me sinto tão bem, assim, sabe? Ter as coisas. Que tem tanta gente, coitados, mas é que às vezes não querem criar as coisas. Daí agora, como eu não criei, eu comprei. Mas agora estou criando um porco, tá lá nesse tamanho, assim, coisa mais linda. E daí comprei uns pinto branco também, agora mês que vem já quero carnear. Eu gosto de... Eu sempre agradeço a Deus que está tudo cheio ali. Meu balcão está cheio de comida, o congelador está cheio de carne. Eu tenho tudo, sabe? E daí tem gente que diz assim para mim, o que tu faz com o teu dinheiro? Tu ganha 2 salários. E eu compro as coisas para mim, tenho de tudo lá. Chega lá em casa, me pede uma coisa, sou igual ao Pedro Malazar, tem de tudo. Aqui mesmo no Martins, não sei o que. Às vezes eu trago uma caixa de papelão, eles dizem, o que tu quer com isso? Às vezes vem de lá, não tem uma caixa de papelão, vamos fazer fogo. Eu digo, viu? Bota uns litros fora, eu junto os litros, encho d'água, porque agora com essa folia, né? Tem que faltar água, lavo todos os litros, boto encho d'água, tampo bem, tá ali, tem uma coisa cheia d'água. Uma hora termina, não tem, né? E daí então, eles mesmos dizem, tu é louca, não sei o que, não sei o que. Digo, mas quando vocês precisam, vocês vêm buscar aqui. Vela, às vezes de noite, um temporal. Mãe, vó, ou senão a mania, não tem uma vela aí. Digo, quando eu mando vocês comprar, vocês dizem que eu sou louca. Então eu sempre, graças a Deus, eu tenho tudo que preciso, assim, sabe? E daí eu me sinto bem. Me sinto feliz porque tenho as coisas, né? E não precisa estar pedindo e incomodando os outros. Tenho tudo. Dona Ibrete, para a gente encerrar, a senhora gostaria de deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, bisnetos, as gerações aí futuras que vão poder ver esse vídeo? Que eles pensem, né, e vejam que o que eu falei, o que eu contei, o que eu passei, que eles um dia possam ver, que alguém mostre para eles, né? E que eles digam, a avó, a mãe, o que fazia isso. Que eles tenham esse prazer de um dia ver e se lembrar e jogar, que a minha guria lá de Lajeado, ela me apoia muito no negócio das coisas assim. E daí eu sempre estou mandando as coisas para ela. Ontem ainda ela ligou daí assim, mãe, tô louca para ir para lá, tem carne aí para me trazer? Eu digo, tem, eu queria ir agora para os dias santos, até comprei as carnes, tudo, para me levar uns pedaços para ela lá. Mas daí não deu para ir, por causa das enchentes, né? Daí eu quero que eles, um dia eles vejam essas coisas e se lembrem que eu fazia, as coisas que eu fazia, os conselhos que eu dava, dei para eles, dou. Eles tenham noção do que eu fui, o que eu fiz, que eles sejam felizes na trajetória deles, assim como eu.
A senhora foi feliz. É feliz. Eu sou feliz. E feliz mesmo. Sempre estou agradecendo a Deus que... Daí dizem pra mim, por que tu não arranja um namorado num caso? Eu digo, o quê? Digo, namorar, casar, só para se incomodar? Eu tive um, Deus me tirou, agora eu vou viver a minha vida, comer o que eu quero, sair onde eu quero, fazer, gastar como eu quero. Não tem ninguém para dizer, ai, não gasto. Eu faço o que eu quero. Então, não, eu me sinto feliz, graças a Deus.